Olá, eu sou o Guilherme e nesse vídeo nós vamos finalizar aqui o rig do personagem, finalmente, né? E eu vou continuar aqui de onde eu parei no outro vídeo, tá? Eu vou explicar novamente essa parte do twist aqui dos bones, tá? No outro vídeo eu expliquei no finalzinho, ficou meio atropelado, tá? Então eu vou explicar novamente aqui com mais calma, pra quem não está acostumado com essa parte que já envolve um pouco das expressões do 3D Max, tá? De automatizar aqui algumas partes do rig. Então eu vou explicar aqui novamente essa parte aqui do twist. E acho que eu vou adicionar mais algumas coisinhas aqui e vamos finalizar já este rig, beleza? Então vamos lá, começando aqui pelo twist do braço. O que nós precisamos fazer aqui? Nós precisamos adicionar um movimento secundário para esses três bones aqui, vermelho aqui do braço do personagem. O que nós vamos fazer? Quando a gente rotacionar esse controlador aqui, os bones eles têm que acompanhar isso, mas com um delay, tá? Esse bone vai rodar de um jeito, este vai rodar de outro, né? Esse vai rodar aqui um pouco menos. E todos em apenas um eixo, tá, gente? Que é uma coisa também que é bem importante. Ele vai rodar simplesmente no eixo... Eu acho que é o eixo X aqui, tá? Para saber que eixo que ele vai rodar, você seleciona o objeto, põe aqui local e seleciona aqui o rotate, né? Pra gente ver. No caso aqui, como vocês podem ver, é o eixo X, é o eixo vermelhinho, tá? É nesse eixo que eu quero que ele rode, rotacione. Como eu já havia feito no outro vídeo, tá? Eu já tinha colocado aqui nesse braço o parâmetro, né? Eu já tinha linkado um parâmetro no outro. Eu vim aqui em Motion, Assign Controller, Rotation, daí está Euler X, Y, Z. Tá, e vai estar aqui o que eu tinha feito no outro vídeo. Então eu vou apenas colocar Disconnect. Para ele perder isso aqui, agora ele vai rotacionar aqui, ó, normalmente. Tá, ele vai estar desconectado do parâmetro aqui do controlador da mão, tá? E bem, o que nós temos que fazer? Basicamente, eu vou linkar a rotação desse controlador da mão com a rotação desse objeto, tá? No eixo X. Como nós fazemos isso? A gente clica aqui com o botão direito, Wire Parameters, Transform, vai aparecer uma opçãozinha aqui pra gente, ó, Bone, que vai ser todos os parâmetros do Bone. E aqui os parâmetros de Transform, né, que seria posição, rotação e scale, né, escala. O que eu preciso? De rotação. Rotação em que eixo? X. Então eu venho aqui no Bone, no objeto que eu quero rotacionar. E não está aparecendo aqui, tá? Vou colocar de novo, porque eu acho que eu fiz alguma cagada aqui na hora de selecionar. Wire Parameters, X Rotation. Agora foi, eu estava selecionando o Bone, né? Desculpem, tá? Seleciona o controlador, depois seleciona o Bone. Tá, agora foi. E aqui desse lado vai estar aqui Circle, que vai ser referente a esse controlador. Por isso que eu disse que era bem importante vocês colocarem um nome nas coisas aqui, ó, porque senão vira uma bagunça, tá, gente? E aqui vai estar o Bone, o Bone 048. O que eu vou fazer? Como eu já sei os valores que precisam colocar aqui, eu vou colocar aqui 0... Aliás, asterisco. Nossa, começou a chover forte aqui agora, tá, gente? Ignorem a chuva, por favor. Asterisco 0. Vou colocar 0.5 só para demonstrar para vocês. Eu fiz isso no outro vídeo, né? Tá, asterisco 0.5. O que eu vou fazer? O que eu quero dizer com isso? Eu quero que ele pegue a rotação desse controlador e multiplique o 0.5 na rotação do Bone aqui, tá, gente? E eu preciso dizer também para o 3D Max a direção que eu quero que isso aconteça. Por exemplo, vai ser do controlador para o Bone. Então eu vou colocar aqui, ó, do controlador, né, como a seta para o Bone, e vou colocar Connect.
Eu vou deixar aqui, não vou fechar ainda isso aqui. Só para vocês verem. Se eu rotacionar o controlador aqui no eixo X, vocês podem reparar que o Bone vai rotacionar um pouco, só que com um pequeno atraso, né? E o que nós temos que fazer é a mesma coisa aqui para os outros objetos, tá? Eu vou fazer a mesma coisa aqui do controlador, Wire Parameters, Transform, Rotation, X Rotation, Transform, X Rotation. Tá, vai aparecer uma nova janelinha aqui. Vai fazer a mesma coisa, eu vou colocar 0.5 também. Asterisco 0.5. É ponto, tá, gente? Não é vírgula, porque é padrão internacional. Eu vou dar Connect. Fazer a mesma coisa. O que vai acontecer aqui, ó? O parâmetro que é controlador, né, vai ficar em verde. E o parâmetro que é controlado vai ficar em vermelho, tá? Um jeito aqui da gente não se perder muito. Eu vou deixar isso aqui também aberto, porque se a gente precisar mudar algum valor, que eu acho bem provável que a gente tenha que mudar, vai acontecer isso. Tome muito cuidado para ver se o Bone aqui não está rotacionando a mais, tá? Porque pode ser que ele some essas duas rotações aqui dos dois bones e esse Bone aqui acabe rotacionando um pouco mais. Tá? Então a gente não quer isso, a gente fica de olho para ver se não tá. E vamos fazer a mesma coisa com o último Bone aqui. Rotation. Transform X Rotation. Vai ser uma terceira janelinha aqui pra gente. Só que nesse eu quero que ele rotacione bem menos. Então eu vou colocar aqui 0.3. Fazer o mesmo processo. Connect. E aqui começa a dar cagada, né? Porque ele rotacionou de um jeito que ele torceu aqui pra gente todos os outros bones. Tá? Eu vou dar um disconnect. Eu vou tentar colocar de novo. Vamos ver se vai, se ele melhora. Porque às vezes pode ser alguns valores aqui que estejam meio quebrados aqui do... Bem, não foi. Ele torceu todos os bônus pra gente. O que nós vamos fazer? Eu vou dar um disconnect. Dar um Ctrl Z aqui, um disconnect. Dar um disconnect nos outros parâmetros também. Deixa eu ver se tá. Caso você esteja com dificuldade ou fechou essa janelinha, você vem aqui em Motion, Assign Controller, Rotation, vai estar Euler Rotation, XYZ. Você simplesmente vem aqui, ó, no eixo X, desculpem, estou gaguejando aqui. Vocês vão perceber que vai ter um desenho diferente aqui no ícone, tá? Tipo, de um ponto ao outro, aqui que vai ser representar que vai estar parâmetro conectado. Então eu venho aqui e desconecto, tá? E ele simplesmente não vai rodar mais. O que eu vou fazer? Vou selecionar esses três objetos aqui, segurar o Alt, apertar com o botão direito do mouse e vem aqui, Freeze Rotation. Tá, eu vou aproveitar e já dar um Freeze Transform também. Colocar assim aqui. O que eu acabei de fazer? Eu limpei os valores quebrados aqui, né? Eu zerei os valores. Caso eu coloque 0, vocês vão reparar que eu zerei os valores aqui do eixo local, tá, gente? Os três objetos. E agora eu vou fazer o mesmo processo. Wire Parameters, Transform, Rotation.
Só que agora vocês vão reparar que apareceram dois novos parâmetros aqui, ó, Frozen Rotation e o Zero Euler Rotation XYZ, tá? Nós vamos colocar no de baixo e vamos colocar no de baixo aqui também, o Zero Euler Rotation, Zero Euler XYZ, tá? E vamos colocar a mesma coisa. Caso no de vocês aí distorça, né? Eu já sei que vai dar um problema, então eu vou colocar 0.3 Connect. Deixar aqui aberto, caso eu precise mexer. Wide Parameters, Transform, Zero Euler, X Rotation, vamos aqui no mesmo processo aqui, do Bone. Aqui no segundo Bone eu vou colocar asterisco 0.5. Vou ligar aqui, dar um connect. Testar aqui só pra ver como tá ficando, ó. E aqui o While Parameters Transform Rotation. Zero Rotation. E aqui eu vou colocar também 0.3 Connect. Vocês podem reparar que agora ele não torceu aqui os bones. E eu posso mover isso aqui normalmente, ó, que os bones vão acompanhar, tá? Vou fechar isso aqui só pra gente testar melhor isso. Então, a gente pode mover aqui no eixo local, tá? Esse controlador, ó, que vocês podem ver que os bones vão acompanhar tranquilamente, tá? Tem um certo problema de fazer isso, tá? Mas eu vou explicar futuramente, quando a gente ou estiver fazendo um rig mais complexo, ou a gente precisar animar esse personagem, pode ser que dê algum problema, tal de gimbal lock. Mas eu vou falar sobre isso em outro vídeo, que é um assunto mais extenso, tá? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado, desse lado do braço. Já vou dar um freeze, porque eu sei que pode dar problema aqui. Alt, Freeze Rotation. Aliás, Alt, né? Botão direito, Freeze Rotation. E vou fazer a mesma coisa. While Parameters, Transform Rotation. Por algum motivo... Ah, droga. Eu esqueci que eu tenho que desconectar esse parâmetro aqui. Desconect. Tá. Eu vou tentar fazer só daquele jeito. Vamos ver se vai aqui. Transform. X Rotation. Aqui eu vou colocar asterisco 0.3. Ele já torceu, nem precisei colocar. Tá, então eu vou colocar aqui o Freeze, né? Segurar o Alt, botão direito, Freeze Rotation, Freeze Transform. E agora sim eu vou colocar aqui o While Parameters. Transform Rotation, Zero Euler, X Rotation. Eu vou colocar a mesma coisa aqui, Zero Euler, XYZ, X Rotation. Vou dar asterisco, vou colocar os mesmos valores que eu coloquei do outro lado. 0.3. Colocar a direção, né, da parâmetro. Colocar aqui novamente. While Parameters. Zero Euler Rotation. Vou colocar aqui asterisco. Um espaço aqui, asterisco 0.5, tá? Colocar a direção do controlador para o bone, connect, colocar aqui só para a gente não se perder, se a gente precisar mudar alguma coisa, né?
Wire Parameters, Transform, Rotation, 0 Euler, XYZ, X Rotation. Vou fazer aqui a mesma coisa. Tá. Aqui eu coloquei 0.3, né, se eu não me engano. 0.3. Colocar direção, Connect. Agora a gente pode rotacionar isso aqui no eixo local. A gente vai ver que está rotacionando legal aqui. Certo. Feito isso, o que a gente precisa fazer também? A gente precisa zerar todos os valores do rig. Tá, então eu vou selecionar aqui todos os objetos aqui do rig, os controladores, tá? Ah, esse controlador da mão aqui não precisa, porque a gente já acabou de zerar ele, né? Lembrando que são só os controladores, tá, gente? Os bônus a gente deixa do jeito que tá. Aqui do pescoço. Como eu já zerei o da mão aqui, eu não preciso selecionar ele. Selecionar aqui o controlador da coluna. Muito cuidado aqui, porque tem uns do pé também. Tá, selecionei todos aqui os controladores. Tá faltando um aqui da coluna. Tá. Selecionei aqui todos os controladores, seguro o Alt, pressiono o botão direito do mouse e vai aparecer esse menuzinho aqui. Então o que nós vamos fazer? Vamos zerar esses valores de translação e de rotação de todos os controladores. Por quê, gente? Se a gente precisar voltar algum parâmetro, por exemplo, eu movi o braço aqui do personagem. Tem algum jeito que eu não consiga voltar com isso. O que eu faço? Simplesmente seguro o Alt, clico aqui no objeto, coloco aqui Rotation to Zero. Ele simplesmente vai voltar à posição inicial que a gente definiu para ele, tá? No caso a gente definiu que a posição inicial é essa aqui do rig do personagem. Tá? Isso é muito importante. Às vezes a gente está animando, fez uma pose que a gente não quer, sei lá, de algum jeito aqui, sei lá, assim, por exemplo. Coloca aqui Rotation to Zero, ele volta pra gente na posição inicial, tá? Bem, eu devia ter deixado todos os objetos selecionados já. Não, eu vou criar um root primeiro. Eu vou criar um objeto aqui. Vou criar um círculo mesmo. Vou colocar aqui Enable in Viewport. Colocar o thickness em 3, mais ou menos. E vou aqui no parâmetro x e y, vou deixar 0, tá? Porque eu quero que ele fique bem no meio aqui do nosso grid. E eu vou puxar ele aqui para baixo. Esse aqui vai ser o nosso root. O que seria o nosso root? Vai ser um objeto que a gente mexe. Tá? No caso vai ser esse aqui. Vou até aumentar um pouco mais ele. Vou aumentar aqui o raio dele. Vou colocar 90. Tá? Vai ser um objeto que a gente vai mexer. E ele vai controlar todos os outros objetos do rig. Tá? Como assim? Se a gente linkar alguns controladores aqui, por exemplo, os controladores da coluna, aqui do quadril, aliás, desculpe, do quadril, centro de gravidade, né, quadril no caso.
do pé e esses dois aqui do joelho, a gente vem com a ferramenta de link aqui e simplesmente linkar ele aqui. Quando a gente mover este controlador, vocês vão reparar que ele vai mover todos os objetos do nosso rig. Ó. É bem importante também, às vezes a gente precisa fazer alguma coisa que precisa mover o rig inteiro, a gente move por aqui. Tá, vou até colocar aqui, rig, underline, colocar root, né, de raiz. Eu gosto de colocar os nomes em inglês para não ter tantos problemas. Tá, agora o que eu vou fazer? Deixa eu ver como eu estou de tempo aqui no vídeo. Acho que ainda dá para explicar isso aqui. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar todos os objetos, todos os controladores. Do nosso rig. Todos mesmo. Selecionar tudo, os dedos. Tenha certeza que você não vai esquecer de nenhum controlador aqui. Eu já não sei se eu esqueci dos controladores aqui dos dedos quando eu dei o freeze. Bem, tem problema. Se for o caso, eu dou o freeze de novo. Selecionei todos aqui. Lembrando que é só os controladores, tá, gente? A gente só vai animar o personagem com os controladores que a gente criou. Deixa eu ver se não tô... Ah, tô esquecendo um aqui, ó. Bem. E o que eu vou fazer? Eu vou criar uma layer para facilitar na hora de a gente selecionar esses objetos aqui. Então eu vou aqui no Layer Manager. Aliás, Layer Manager de outro software. Estou confundindo tudo já as coisas. Aqui em Manager Layers. Eu vou criar aqui Create New Layer, né, Contain Select Objects. E vou renomear isso aqui para, sei lá, Rig. Porque assim, quando a gente selecionar essa layer, a gente colocar aqui Select, ele vai selecionar todos os objetos aqui pra gente. Isso é bem importante, que às vezes a gente precisa gravar um keyframe em todos os objetos, né? A gente não precisa selecionar um por um para gravar aqui o keyframe, né? Pose do personagem. A gente vem aqui, Select, e ele já vai selecionar pra gente todos os objetos. Tá? Isso facilita bastante, tá, gente? Tem uma outra forma também de otimizar isso, tá? Que seria... Deixa eu selecionar aqui, já aproveitar que tá com a layer aqui. E eu criar aqui um Selection Sets, tá? Só que também é bem interessante, a gente coloca aqui, ó, Rig. Seleciona todos os objetos, coloca Rig aqui, né, dá um nome para a seleção que a gente deu. A gente está usando. E quando... Ai, caramba. Select. E coloca aqui um nome para o objeto. Ele não está querendo ir porque acho que eu criei a layer. Ah não, foi agora. Tá, é um Quick Select isso aqui, ó. Daí tudo que a gente criar aqui de seleção, a gente pode selecionar aqui também, ó. Fica mais rápido. E mais fácil também. Ou, como eu geralmente prefiro, aqui na layer. Tá?
que aqui acaba ficando simplesmente mais rápido. A gente precisa marcar keyframe em todos. Então, em vez de abrir o Manager Layer, né, vim aqui Select, a gente vem aqui e clica, tá? Bem, eu acho que nesse vídeo, por enquanto é isso, tá? Eu até passei um pouco do tempo aqui que eu tinha planejado. No próximo vídeo, eu vou começar, né, a adicionar a skin no personagem, que seria o quê? Juntar os bones, né, com a malha do personagem, para que quando a gente mover aqui o rig, né, os controladores, o personagem acompanhar, tá? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like para ajudar na divulgação do vídeo e se inscreva aí no canal, tá? Feliz Natal para todo mundo aí. Semana que vem tem vídeo, tá? E ano que vem, em janeiro, tem novidade. Eu tava trabalhando aqui nos vídeos, tá? Por isso que eu demorei para postar. Eu estou demorando para postar porque eu estou ocupado aqui com alguns projetos que eu vou postar aqui no canal. Então é isso. Feliz Natal a vocês. Tomem cuidado, não bebam muito, não se droguem. Então é isso. Até o próximo vídeo.